O quão é importante a comunicação para um microempreendedor? O que é que você diz sobre isso? A comunicação, inclusive para o microempreendedor, porque às vezes o microempreendedor, alguns já têm equipe, mas tem uns que ainda estão naquela base do eu keep, que é ele para tudo. E aí, se você quer montar uma equipe, a primeira liderança que você tem que ter é com você mesmo. E como é que você vai se autoliderar? Inclusive a Bíblia fala disso, né? Que se você quer cuidar de qualquer coisa, primeiro você tem que cuidar dos da sua casa. E você precisa começar com você mesmo. É você entender primeiramente quem você é e aprender a se comunicar com você mesmo. Porque às vezes a pessoa ela é muito exigente com ela mesma e ela não consegue ter uma comunicação assertiva nem com ela mesma. O que, que vai acontecer? E como assim se comunicar com você mesmo? A pessoa que pensa pequeno, que ela acha que ela não pode, que tudo é muito difícil, que isso não é para mim. De onde vem esses pensamentos? De onde vem essas comunicações internas para essa pessoa? É de tudo que você ouviu, viu e sentiu. Então, a gente entra até um pouco na neurociência aqui, na programação neurolinguística também, e inteligência emocional, porque você forma crenças. E essas comunicações internas que podem estar travando você, que é microempreendedor, elas inclusive vão te acorrentar, não vão deixar você sair do lugar, porque você escutou sempre quando era criança: "Ô menino, não faz isso, esse moleque não faz nada que presta, tu só faz besteira, tu não vai dar em nada". E ainda quando a pessoa se esforça para querer quebrar essa crença na juventude, ainda vem gente na escola, ainda vem gente na vizinhança, Verdade. ainda vem aqueles amigos dizendo: "Cara, isso não é para ti, dinheiro não dá em árvore". É. Aí tem aquelas mulheres que escutam a vida inteira lá: "Homem não presta". Crença Então é limitante, né? tanta informação que vai te limitar e vai fazer com que essa comunicação interna, ela trave você que é o microempreendedor. E para ti que já tem equipe, isso é muito importante, porque o Verdade. que que acontece, James? Tem gente que não sabe se comunicar com ninguém, Verdade. Eu vejo ninguém. muito dono de empresa, microempreendedor, falando mal do empregado, né? Ah, não, esses caras não presta. É empregado, é tudo igual. É É fraco. tudo é fraco, às vezes não pensa como eu, porque às vezes ele que não se comunica, né? Por exemplo, quando ele vai pedir alguma tarefa para algum colaborador, ah, eu preciso que tu vá fazer uma entrega num cliente para mim, por exemplo, né? Aí o cara ele não fala horário, não fala que horas é a entrega e não se comunica adequado e não dá o prazo pro colaborador. Aí, às vezes, o cara vai só à tarde. Aí passa do meio-dia, ele vê, pô, tu ainda não foi. Não, mas você não me falou horário, eu dei prioridade para outras coisas. Aí ele já vai colocar a culpa no no empregado. no Então, colaborador. ou seja, a comunicação assertiva, falando bem literal mesmo, né? Assertividade. Assertivo na comunicação. E tem muitos empresários que falham nisso, né, falho na comunicação com a equipe, às vezes é um telefone sem fio, ele fala uma coisa para um colaborador e o colaborador já fala outra para outro, e não é claro, aí isso é um gargalo na Chega empresa. distorcido lá no último, né. Exatamente, isso daí. Isso aí que você está falando é ligado à primeira letra do método comunica, que é o quê? Clareza. Isso. Se você não consegue ser claro na sua comunicação, você cria ruído dentro da tua equipe. Então, você aprender a falar com a tua equipe, a gente precisa entender primeiro que todo mundo tem uma velocidade de entendimento. Eu chamo isso de mapas neurais. Eu não consigo, se eu sou muito acelerado, às vezes eu quero muito que você, que é meu liderado, seja veloz como eu sou. Isso não vai acontecer. Pessoas são diferentes. Então, às vezes, você está numa reunião de negócios, você está explicando algo, aí você diz: "Vocês entenderam, né?" Aí todo mundo: "Sim". Aí tem aquele lá no meio que não entendeu nada, e ele com vergonha de dizer que não entendeu, Levanta a mão e ele diz: diz: "Sim". E aí talvez seja esse colaborador que pode ser uma máquina, um cara que vai transformar o teu negócio, e ele está ficando para trás, porque você não tem uma comunicação mais assertiva. Um dos pontos, inclusive, para você ter clareza, é você entender para quem você está falando. Você precisa conhecer melhor. E outra coisa, parece que algumas empresas viraram quartel. Eles dizem que você tem que bater meta, você tem que vender mais, e a cobrança o tempo todo em cima desse funcionário é o quê? Vender, vender. E quando você muda a tua comunicação com ele passa a ser muito mais produtivo. Imagina você que está falando só sobre bater meta, vender mais, criar estratégia. Se você mudar isso com ele e passar a conversar assim: "James, qual é o teu sonho? O que você gostaria de realizar?" E aí o James diz assim: "Eu quero trocar de carro esse ano".
Beleza? Então vamos criar uma estratégia dentro da empresa para que a gente consiga realizar o seu sonho. O colaborador ele precisa entender naquele momento que ele não está trabalhando para a sua empresa, ele está trabalhando com a sua empresa. Porque quando eu trabalho para você, a impressão que eu vou ter cognitivamente é o quê? Que eu estou ali como um escravo. Quanto mais eu trabalhar, eu vou ajudar o meu patrão. E eu? Olha a consciência da maioria dos colaboradores. Você acha que eu vou me matar aqui para enriquecer esse cara? Você acha mesmo? E esse tipo de comunicação dele elimina a equipe inteira. Ele vai minar a equipe inteira. E o que que o colaborador tem que fazer? O que que o líder tem que fazer nesse momento? Você tem que trabalhar com as pessoas tendo o quê? Empatia. Você precisa entender o que aquele colaborador está passando, quais são os sonhos desse colaborador, o que que ele realmente quer trabalhando da tua empresa, o que que ele quer alcançar. E aí vocês fazem um trabalho para ele entender que ele não trabalha para você, ele trabalha com você. É Que na diferente. realidade, Henrique, a empresa é uma ponte para todo colaborador realizar o seu sonho, Você falou tudo agora. né? A empresa é uma ponte, porque sempre a gente fala isso, como você falou, né? Qual é o seu sonho? Sempre quando a gente, principalmente para o time comercial também, que está muito ligado em bater metas, essas outras coisas. Na realidade, ela está indo atrás do sonho dela. Ela vai bater a meta porque a meta alcançada, ela vai ser remunerada para ela realizar o sonho dela. Show, é isso. É isso. Quando você fala muito sobre você, sobre a sua empresa, você está esquecendo quem está do outro lado. Até porque a empresa ela não são quatro paredes e você. A empresa são os colaboradores. Se o colaborador ele não consegue ser eficaz, ele não consegue ser produtivo como deveria, a tua empresa vai chegar um momento que ela não vai aguentar. E eu sempre falo isso, atenção você que é líder, você que quer empreender, você que está começando agora, se você quer ter uma equipe de alta performance, primeiro, seja esse líder de alta performance, porque você Verdade. precisa ser um espelho a ser seguido. E se você não tem uma comunicação assertiva com eles, você passa a ser um chefinho. O que que você quer ser? Você quer ser um grande comunicador, né, um grande líder, ou você quer ser um chefinho? Porque o chefinho é aquele que cria medo na equipe. E quem tem medo de você, por exemplo, eu tenho medo de alguma coisa. A hora que eu tiver mais poderoso, eu vou quebrar aquele que eu tenho medo, que eu quero destruir o que me traz medo. Entendi. Então você cria antipatia, você não cria empatia. É, É diferente. Então a liderança é isso, é você ser referência, é você ser um líder que sabe se posicionar no papel de líder. Agora cuidado, porque tem líder que leva isso para o outro lado. E aqui entra a inteligência emocional, né? Que é o quê? O equilíbrio. Tem líder que é, que é um pouco tirano, já está indo para o lado do chefinho. E o outro chefinho também não é só o tirano, não. É aquele que acaba confundindo o respeito, a empatia pelo liderado com uma amizade que não pode existir. Porque veja bem, se eu sou amigo do James, eu sou o teu líder, mas eu sou o teu amigo, eu vou te dar uma missão para ser cumprida, você vai fazer se você quiser. Porque se na sua mentalidade você me vê como um amigão, com uma intimidade que não poderia existir dentro de uma empresa, você vai fazer se você quiser. Tem líder que está levando o liderado para dentro da intimidade dele. Isso não é, é ser bom, gente. é. Você está destruindo a forma como o teu liderado ele vai entender qual é o papel dele dentro da tua empresa. Então ele não é amiguinho, ele é teu liderado. Respeito e empatia, mas não confunda as coisas, é o equilíbrio. É verdade. Você falou a primeira aqui, clareza, a base de toda boa comunicação. É a Essa que foi. base. Bora para a segunda agora. Objetividade, menos é mais. Ao menos é mais, né, gente? Ó, tem palestrante, quando eu falo de palestra, que ele faz uma palestra de 40 minutos que ele podia fazer em 15. É tanto rodeio que no final de tudo a pessoa acaba não entendendo. E isso pode ser, pode estar acontecendo também dentro das empresas. Às vezes você vai dar um comando para alguma uma pessoa fazer alguma coisa, e atenção, porque isso está acontecendo muito através do WhatsApp, viu? Você que é empreendedor, se você vai entrar em contato com alguém da tua equipe para passar uma missão para ele, cara, liga. As pessoas passaram a esquecer que o telefone ele foi feito para quê? Para ligar, é para falar. Os aplicativos, eles são suportes que podem te ajudar. E tem coisa que é tão séria que ao invés de você ligar às vezes, você manda uma mensagem e ela é o quê? Mal compreendida.
Principalmente que tem gente que não sabe mandar áudio pequeno, amigo. Parece que o cara está gravando um podcast. Podcast, é Né? verdade. Então, a gente que Verdade. fala muito. Inclusive, eu vou falar uma coisa para você aqui. O bom comunicador não é aquele que fala muito, não. Não confunde comunicador com tagarela. O bom comunicador, o assertivo, é aquele que sabe falar e sabe calar. Ele sabe a hora certa Verdade. disso. Então, objetividade, amigo. Seja objetivo. Fale o que tem que ser falado para não criar mal entendidos.